Você, a gente está recebendo aqui hoje no nosso Segundas Intenções, né, pra gente conversar um pouquinho. A Loreta Mariano, a gente vai soltar primeiro a vinheta, né, Alex? Solte a vinheta. A casa é sua. Segundas Intenções. Cultura. Bom, para você que acompanha a gente pelas redes sociais, você que tá aí pelo culturafmparanaíba.com.br, você já pode conferir a gente ao vivo, na verdade, na nossa fanpage, né? facebook.com/culturafmparanaíba. Falei o site, mas é a fanpage, facebook.com/culturafmparanaíba. Você já consegue acompanhar a gente ao vivo. A gente tá recebendo hoje aqui a Loreta Malheiros Mariano de Souza. É isso, Loreta? Isso. Muito bom dia, seja bem-vinda à Cultura, seja bem-vinda ao nosso A Casa é Sua. Bom dia, Valéria, bom dia, Alex, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom, a gente convidou a Loreta, né, Alex, para esse bate-papo, para ela contar pra gente um pouquinho sobre essa reviravolta que ela fez na vida dela durante a pandemia, né, Loreta? Isso, Foi esse o momento exato que você falou, não, chega, agora eu vou fazer o que eu realmente quero, né, o que eu gosto. Como que foi isso? Quando veio essa vontade, não, agora eu vou me tornar boleira. Como foi? Então, Valéria, em casa, mãe cuidando dos filhos, mas eu sempre trabalhei, então eu sentia muita necessidade de ter o meu tempo, de trabalhar, de olhar mais pra mim novamente, né? Mas eu também não queria sair de perto deles, era um momento, meu filho mais novo tinha 1 ano e meio, muito pequeno, e eles eram minha prioridade. Uhum. E antes disso eu trabalhava com meu esposo, mas eu não queria ficar longe, então eu resolvi fazer alguma coisa em casa para estar perto deles, mas ao mesmo tempo estar cuidando de mim, né, do meu lado profissional. E eu sou formada em Direito, não deu certo o meu sonho, que eu achava que era de advogar, não funcionou. Então, já era uma carta descartada, né? Essa profissão para mim, eu já sabia que não era ali que eu ia dar certo. E, então, com muita luta, com muito esforço, tive que olhar muito pro meu eu e ver qual seria o próximo tiro, o próximo passo. Uhum. Então, eu pensei em algo que eu gostasse muito de fazer, que era bolos, doces, né? O lado da confeitaria. Minhas avós eram confeiteiras, doceiras, tenho muito orgulho delas, então aprendi muito com elas, cresci, né, vendo elas trabalharem. E eu sempre gostei muito de fazer bolo, sempre fiz bolo para os meus sobrinhos. E foi aí que eu pensei, falei, vou fazer alguma coisa relacionada a doce. Que é aquilo que já vem lá, então, do seio da família, né? É algo que eu já gostava muito, me dava muito prazer em fazer. E era possível estar fazendo em casa com meus filhos, na cozinha da minha casa. E assim eu comecei fazendo brownie. Eu queria algo mais diferente, né? Pra no momento não concorrer com ninguém, assim, eu não queria ser vista como concorrente de ninguém. Tenho confeiteiras amigas. Então, e algo que eu teria condições de fazer na estrutura da minha casa, que não exige muita coisa. Uhum. Então eu comecei fazendo brownie, que é algo que eu gostava e sabia fazer. Mas a gente tem todo tipo de cliente, né? Você tem que agradar todo mundo. E com o tempo foi surgindo bolo e a gente foi expandindo tortas e outras coisas. Alex? Importante, hein, gente? Um assunto muito interessante aqui no A Casa é Sua. A gente está recebendo, então, aí a Loreta Malheiros Mariano de Souza. Uma verdadeira reviravolta realmente nessa vida profissional aí. Ela que deixou a carreira de Direito para se dedicar integralmente à confeitaria profissional. Para você que chegou agora, nosso assunto do Segundas Intenções, então, aqui no A Casa é Sua. Loreta, eu creio que a mudança, a escolha é sempre difícil para a pessoa e ela precisa de um start também, que é principalmente a opinião dos familiares, ou você tem apoio ou não tem apoio. Como é que foi isso? Chegar até a sua família, você contar essa mudança, realmente aquilo que você escolheu. Você fica à vontade para falar, se não quiser falar também. Foi muito positiva essa notícia para eles ou não foi? Você recebeu apoio, não recebeu? Como é que foi já desde esse primeiro momento? Alex, eu recebi apoio sim, mas eu confesso que eu acho que ninguém esperava que eu fosse insistir, que eu fosse tão longe. Foi uma surpresa para eles? Foi uma surpresa sim. Então, minha família sempre me apoiou nas minhas escolhas. E só que a gente é tão inocente quando você começa um negócio assim, porque você tem certeza que os seus familiares e amigos mais próximos são quem vai te prestigiar, né? Porque você pensa, estranho não vai comprar de mim. Quem vai comprar são os mais próximos. Amigos, né?
E a surpresa é muito grande, para não falar decepção, né? Então, na verdade, quem me prestigiou mais, eu acho que acontece isso com todo mundo, são os de fora. A minha família ali, os mais próximos, sim, me prestigiaram. Mas tem familiares, tem amigos mais próximos que você conta que vão te prestigiar. Isso não acontece. Claro que eles têm direito, ninguém é obrigado a comprar de ninguém. Mas dói, né? Porque não deixa de ser uma decepção. Você cria aquela expectativa, Sim, né? Nossa, vou a gente agradar. você espera atender todos eles ali e não acontece. Mas isso é muito importante. É muito importante porque contribui muito para a sua evolução, sabe? Para a credibilidade do seu trabalho. Então, eu acho que é o processo. Hoje eu entendo que é assim para todo mundo, não foi só comigo. E foi importante. E hoje já é diferente. 2 anos depois que eu comecei, as pessoas já me olham com outros olhos. Eu tenho mais credibilidade, mais respeito. As pessoas viram que não era uma brincadeira. Não foi uma crise só de pandemia para ser durante a pandemia. Persistiu. E tá fluindo, graças a Deus. Loreta, para você se tornar essa boleira profissional, quais foram os cursos? Como que você fez isso durante a pandemia? Como que foi? Como eu disse, eu comecei fazendo o que eu já sabia, né? E mais conhecimento eu adquiri tudo de forma online. Eu nunca fiz um curso presencial. Nunca fiz. Ainda até pretendo fazer, mas eu nunca fiz. E na pandemia facilitou muito isso para muita gente, né? Porque eles foram disponibilizados muitos cursos online, gratuito. Então, acrescentou muito para o meu conhecimento. Eu fiz no início desse ano, como eu já tinha intenção em sair da cozinha da minha casa, já tinha planos, né, em crescer no ramo da confeitaria. Eu fiz uma consultoria com a Mara Cakes, que é uma confeiteira que eu sigo. Então, em março, início de março, eu fiz essa consultoria para errar menos, né, no meu projeto, nos meus planos, para sair da cozinha da minha casa e ir para um lugar ideal e evoluir nesse ramo mesmo. Loreta, eu creio que a decisão é sempre difícil, né? Envolveu sempre muito família, enfim. E foi um momento também de você se dedicar mais aos seus filhos durante esse período, dessa mudança. Saiu da advocacia, foi para a confeitaria profissional. Como é que tem sido essa relação dentro de casa? Que agora você fica mais dentro de casa também, né? Sim, sempre eles foram minha prioridade. Então, desde que eu me tornei mãe, eu trabalhava com meu esposo na época, então eu já diminui minha carga horária no trabalho para ficar mais em casa com meus filhos. E com o início da confeitaria não foi diferente. Então, até hoje, eu trabalho na cozinha da minha casa com todas as dificuldades de quem tem filho pequeno, que você tem que parar para resolver alguma coisa. Você perde tempo, você fica mais limitada. Eu não posso comparar a minha evolução com qualquer outra confeiteira que trabalha 6 dias por semana, 8 horas por dia, porque o meu rendimento não é esse, não tem como ser. Eu faço planos, às vezes, para uma semana produtiva, mas acontece alguma coisa que precisa mais de mim e entra água e não dá certo. Então, eu ainda erro muito, porque a gente demora a atingir domínio técnico em receita, em muitas outras coisas. Mas eu não desisti em nenhum momento, a dificuldade nunca me fez desistir. Eu me sinto muito guerreira em relação a isso, porque não é fácil, a gente tem que ter muita coragem, porque erra-se muito, e eu exponho todos os meus trabalhos com muita transparência, seja lindo ou seja feio, mas é a minha realidade, dentro do meu tempo, dentro do meu conhecimento, é aquilo ali. Loreta, aproveitando, você tem uma mensagem, né, para o pessoal que está acompanhando a gente, principalmente para as mulheres, enfim, um insight importante em relação à escolha, né, a mudar de carreira, porque não é só simplesmente a pessoa dar na cabeça dela, não, vou mudar minha carreira, amanhã eu começo outra coisa. Não é assim, tem todo um planejamento também, né? Tem sim, é um processo muito difícil. Eu tive uma criação dos meus pais em que eu ouvi a vida inteira que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser alguém na vida. E eu e minhas irmãs, né? Meus pais não tiveram estudo. Então, tudo que eles queriam era que nós, filhas, tivéssemos estudo, fôssemos alguém na vida. E eles não estão errados, né? Que pai, que mãe que não quer isso para os seus filhos. Então, eu ouvi a vida inteira que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser alguém na vida. E com muito sacrifício, isso foi feito. Eu estudei, fiz um curso superior, fiz uma escolha, né? No caso, direito, porque eu tinha certeza que eu queria ser advogada. Então, eu achava que eu tinha que me formei, então eu tinha que dar frutos, eu tinha que dar retorno a minha família, que eles investiram muito em mim. Então, eu não enxergava o meu interior. Eu não tinha tempo de olhar para mim. Eu só precisava dar resultado. Eu tinha pressa em dar resultado. Então,
isso me fez, às vezes, deixar de olhar para mim, deixar de dar importância ao que eu realmente gostava de fazer. Porque se você não faz o que você não gosta, você não flui, não adianta. E eu acho que isso acontece com muita gente. Traz uma certa frustração. Traz, porque por muito... Você falava em off aqui pra gente, inclusive você advogou junto com outra colega, foi Sim. bancária também no Sicredi, né? Sim, Foi um período que você tentou, né, Loreta? Tentei, trabalhei em cartório, então, porque eu precisava de dinheiro, né? E o direito, assim, até você conseguir ser advogada, trabalhar, o retorno é muito demorado e não dava, eu precisava trabalhar. Então, com isso, você vai dispersando também do seu real interesse. E esquecendo de olhar pra gente, né? Então, mas eu precisava trabalhar, eu precisava de dinheiro e eu precisava ser alguém na vida, que era o que eu sempre ouvi. E com o tempo, depois que eu me tornei mãe, que eu ficava muito em casa com meus filhos, eu sentia muita necessidade de voltar a trabalhar, de voltar a cuidar realmente de mim, do meu lado profissional. E foi aí que eu deixei de viver os sonhos dos outros para viver o meu, eu falo, sabe? Eu olhei mais para mim e eu vi que eu precisava me encontrar e foi onde eu me encontrei na confeitaria. Estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo hoje. Se sente realizada? Muito realizada. Hoje eu já tenho planos, eu estou construindo a minha cozinha para sair da cozinha da minha casa. E não dá para ficar mais na cozinha da minha casa. A gente chega no momento, às vezes em datas comemorativas, que a metade da mesa de almoçar tá com doces, a outra metade tá com os pratos do almoço. Então não dá, sabe? Tem dia que não dá nem para ficar na minha casa, assim, para ter uma refeição decente, eu falo. Então hoje, graças a Deus, com a ajuda do meu marido, porque esse processo para conseguir financiamento é muito burocrático, é muito demorado, mas eu precisava desse financiamento, então saiu e eu tô construindo a minha cozinha e do lado da minha casa, pertinho dos meus filhos, então tá tudo certo, tá do jeito que eu sempre sonhei. Loreta, 2 anos, né, já nessa vida de confeiteira profissional, gente, depois dessa mudança totalmente na sua vida, você lembra da sensação de você entregar a sua primeira encomenda, aquele primeiro bolo profissional? O que você sentiu, né, após a realização de todo esse processo, de toda essa mudança? Você lembra desse sentimento até hoje? Lembro, Alex. Eu lembro porque eu falo, gente, quem trabalha com comida, quem faz doce, não faz porque precisa, por dinheiro, faz por amor. Então, eu fiz aquele bolo com tanto amor, aquele doce. Eu me sentia tão capaz, sabe? Tava tão bom. Só que eu tenho foto dele, tava tão feio. Hoje, olhando, eu falo, gente, como a gente tem que ter coragem de começar. Porque realmente é um desastre. Porque ali não tava entregando nada profissional. Eu tava entregando muito amor num prato, né? Então, eu não esqueço, não. Foi uma pessoa que ainda é cliente até hoje, graças a Deus. Se tornou amiga, não é família. Não é da família, mas se tornou porque muitos clientes passaram a ser amigos, confiaram. Então, assim, foi um momento muito importante e marcante também. Qual que é o bolo carro-chefe hoje, Loreta? Ai, olha... O que mais sai? Eu amo doce, sabe? Eu sou muito suspeita pra falar. E dentro dos bolos que eu faço, o bolo que eu mais vendo se chama choconinho. Que é uma massa de chocolate com creme de ninho e creme de brigadeiro. Ganache, né, cobertura de ganache. É um bolo com um doce bem equilibrado, não é um bolo enjoativo. E ele é sensacional. Muito gostoso. Bom, Alex, mais alguma pergunta? Importante. Thalita, Além dos bolos, né? Tem os doces para festa também? Como é que funciona, Loreta? Você faz doce para festa? Você contou pra gente que começou também com cookies, também fazia. Brownie, né? Brownie, verdade. Ainda continua fazendo? Como é que tá? Brownie é o meu queridinho. Eu comecei com uma receita econômica na época. E hoje eu adaptei minha receita ao meu paladar. E ele tá muito melhor de quando eu comecei. Ele tá mais especial, eu digo assim. Tá mais gourmet, porque ele vem hoje em ingredientes mais selecionados, de maior qualidade. Então o brownie é o meu queridinho, sempre vai ser. Então eu não faço docinhos pra festa, porque eu sou sozinha. E o docinho individual... Tem toda uma equipe. Demora muito, então eu não dou conta. Então eu faço peças inteiras, eu falo, né? Tortas inteiras, bolos. Sim. E os brownies, até eu tenho os mini brownies de festa. Mas eu ainda não tenho condições de atender, assim, em caso docinhos, por conta disso. Eu não tenho ajudante, né? A minha estrutura não comporta, mas tenho planos. Hoje só você faz os bolos? Faço tudo. Desde comprar a embalagem até entregar o produto embalado pro cliente, é tudo eu. Dá então muito é muito trabalho difícil. sozinha? Dá muito trabalho.
Então, às vezes, no final de semana mais corrido, quando você dispensa uma encomenda, tem pessoas que não compreendem, que acham que você está se achando, mas não é. Porque muito pedido. É muito pedido. E no sábado eu sou sozinha em casa, eu não tenho ajudante. Então, sou eu e meus 2 filhos, e o meu trabalho. Então, quem é mãe sabe do que eu estou falando, então não é fácil. Mas eu sou muito grata a todos que me prestigiaram até aqui. Muitos me deram oportunidade, eu falo que comprar a primeira vez às vezes não deu certo, não foi gostoso, mas não, eu fui com a cara dela, eu vou dar outra chance. E pediu e continua sendo cliente, então eu sou muito grata a todos que me prestigiaram até aqui. A nossa jornalista Thalita Matsushita, ela é mãe de 3 crianças e ela tá curiosa aqui. Pergunta como é ser confeiteira com crianças pequenas em casa. Como é que é essa questão? Eles querem comer, eles participam, como que funciona? Você já falou um pouquinho, aprofunda um pouco mais, Loreta. Sim, inclusive o lado negativo é que é uma infância regada muito doce, né? Eu não dá nem pra mim estar controlando tanto isso, porque eles comem o tempo todo, eles estão ali, é difícil dizer não, porque eles estão vendo e estão pedindo. Mas é uma loucura. Porque eu demoro muito mais para fazer uma encomenda. Qual que é a idade das suas crianças? Eu tenho de 3 e uma de 7. Olha aí, ó, a de 7 já consegue ajudar um pouquinho mais. Um pouquinho. Mas agora o de 3 não compreende a minha ausência quando ele precisa, sabe? Então, quer muito colo ainda, quer muito a mãe. É desesperador, viu, Thalita? Eu tenho pra dizer isso. Então, a gente tem que ter muito foco, tem que ter muito objetivo. Quando eu falo que eu sou guerreira... eu me vejo guerreira, porque guerreira é você cuidar primeiro de si mesma. Então chega um momento na vida que a gente precisa estar bem consigo mesmo para estar bem com o resto, com os outros. Então tem que ter muito foco, muita opinião e insistir muito no processo, que não é fácil. Loreta, mais uma vez, só pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, deixa uma mensagem, né? De repente tem alguém aí que tá num ramo que não tá muito feliz, né? Deixa o seu recado para você inspirar mais pessoas. Ah, com certeza. Eu acho que a gente tem que recomeçar quantas vezes forem necessárias, Valéria. Jamais desistir de algo, jamais desistir de um sonho. O que mais pesava para mim em dar início numa nova jornada era a minha idade. Eu estava com 39 anos na época e eu me achava velha para recomeçar algo tão diferente. Eu tinha muito medo de dar um tiro errado porque eu não podia errar. Eu tinha que ser referência para meus filhos, eles tinham que ver que eu estava levando a sério o que eu estava fazendo. E hoje, com 41 anos, eu não me arrependo. E caso em algum momento eu resolva mudar o que eu estou fazendo, eu não vou ter medo. Eu acho que a gente tem que estar em movimento, a gente tem que estar fazendo, a gente tem que estar buscando a todo instante, jamais desistir, jamais. Muito bem, esse é o bate-papo especial com a Loreta Malheiros Mariano de Souza, que viveu uma verdadeira reviravolta na sua vida profissional. Gente, ela deixou a carreira do direito para se dedicar integralmente à confeitaria profissional. Loreta, o pessoal quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. E como é que faz para encontrar a Loreta, conhecer esses bolos maravilhosos? Estou vendo aqui nas suas redes sociais. Gente, que apresentação maravilhosa, hein? Como é que faz para o pessoal encontrar você, fazer aí encomendas, enfim, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Isso. A minha vitrine é o Instagram, né? A minha rede social é @LoretaMariano. Lá eu exponho os meus doces, o meu trabalho. Tenho o meu contato para encomendas, para pedidos de cardápio. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Espero que as pessoas experimentem. Quem não conhece, experimentem, me deem oportunidade, que eu preciso muito ainda atingir pessoas que não conhecem o meu trabalho. Meu telefone também, 67999661829. Estou à disposição aí para quem tiver interesse em conhecer. Loreta Mariano Doces. Tá aí as redes sociais, gente. Perfeito, uma vitrine maravilhosa, diferente mesmo, hein? Parabéns, Loreta, de verdade. Obrigada. E também pela escolha, né? Porque não é qualquer um que tem esse desejo, essa vontade, essa ação de mudar. Não é qualquer pessoa, né? Não. Tem que seguir realmente aquilo que seu coração deseja. E você tem que acreditar também que vai dar certo, né? Sim. Se você não mudar, você mudar e não acreditar, infelizmente, você não vai conseguir nada. Né? Com certeza. Otimismo sempre. Bom, você que está acompanhando a gente, de repente perdeu algum pedacinho do nosso bate-papo aqui com a Loreta, vai ficar disponível em facebook.com/Cultura FM Paranaíba, tá? Esse foi o bate-papo com a Loreta Mariano. Loreta, obrigado pela disponibilidade de tempo para estar junto com a gente aqui no A Casa é Sua.
e a gente está à disposição também. Ah, imagina, eu que agradeço, foi uma super oportunidade. Obrigada mesmo. É isso aí.